Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 12 de maio de 2019. Hoje é domingo, né? Dia das Mães. Eu quero desejar a todas as mamães um feliz Dia das Mães e muitas bênçãos e vitória na vida de todas as mamães. Eu quero deixar uma mensagem hoje, que se encontra em Romanos, capítulo 11, né? Mais ou menos uma sequência do que nós já falamos ontem sobre a teologia da substituição, essa chamada teologia do pacto ou teologia aliancista, que é uma teologia que isola Israel do mapa. E Deus ele não rejeitou Israel. Israel foi rejeitado temporariamente. Mas no momento que acontecer o arrebatamento da igreja, o Senhor vai voltar a tratar com Israel. O propósito da grande tribulação é exatamente levar o povo judeu à conversão. Então os aliancistas, eles dizem que não há diferença entre judeu e grego. Exatamente, não há. Mas na era da igreja. Hoje na era da igreja, todo judeu que se converte, ele faz parte da igreja. Não que a igreja é Israel e não que Israel é a igreja. Israel é Israel, igreja é igreja. Não tem nada a ver. Agora, os judeus messiânicos, como eu disse, os que fazem parte da igreja, os judeus que aceitam Jesus na era da igreja, eles se tornam parte da igreja de Jesus, que vai ser levado no arrebatamento. Mas judeu messiânico é judeu messiânico. Igreja é igreja também, mesmo na era da igreja. A gente tem que observar essa tipologia. A gente vê isso aonde? Ali no livro de Gênesis, ali, quando Ló ele sai da cidade de Sodoma ali, levando aquelas 3 mulheres. Mulheres representam o quê? Representa a igreja e Israel. Uma vira estátua de sal. A mulher de Ló virou estátua de sal porque estava preocupada com as coisas materiais. É uma representação desta igreja apostata. As 2 filhas que saiu com Ló, que Ló arrancou de Sodoma e Gomorra, simboliza a igreja gentílica que vai ser arrebatada e a igreja messiânica, judeus e gentios que vão ser levados no arrebatamento. Então não tem como misturar isso. Israel é Israel e igreja é igreja. Então, meus irmãos, aqui em Romanos, as pessoas devem estudar Romanos. As pessoas devem estudar Romanos 10, 11. Romanos capítulo 9, 10 e 11, Paulo vai descortinar aqui sobre o propósito de Deus com Israel. Deus tem um propósito com Israel na grande tribulação. O propósito era quando ele veio. Jesus veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Os judeus rejeitaram Jesus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Uma certa vez o irmão me perguntou se todo mundo é filho de Deus. Não. Quem não aceitou Jesus não é filho de Deus, não. É criatura de Deus. As pessoas religiosas também não é filhos de Deus. Para ser filho de Deus, você tem que passar por Jesus. Você tem que ter um registro no céu. No momento que você aceita Jesus, o seu nome é registrado no céu. Aí você passa a ser filho de Deus. Então eu quero deixar aqui o texto de Romanos 11, que diz assim, ó. Você pode estudar o capítulo 9, 10 e 11 para você entender. Deus ainda tem um projeto com Israel na grande tribulação. O propósito da grande tribulação é levar os judeus que rejeitaram a Jesus, né, na sua primeira vinda. O propósito é levar os judeus à conversão. Quando Deus estiver cercado ali no Armagedon, Israel vai se converter. Agora, quem se converte, o judeu que se converte na era da igreja, ele é um judeu messiânico e vai fazer parte do arrebatamento pré-tribulacionista. Isso aí é fato. Os judeus messiânicos não vai ficar na grande tribulação. Eles serão levados no arrebatamento pré-tribulacionista. É as 2 filhas de Ló que eu disse, que saiu com Ló ali. Uma representa a igreja gentílica, a outra a igreja messiânica. Então vamos aqui. Romanos 11. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Paulo está fazendo uma pergunta aqui.
De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus, versículo 2: Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus, como Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Então, meus amados irmãos, a teologia do pacto, a chamada teologia aliancista, ou mais conhecida como teologia da substituição, que todo pós-tribulacionista segue. Todo pós-tribulacionista, ele é da teologia da substituição. Ele é da teologia do pacto. Ele coloca a igreja nas 70 semanas de Daniel. Os pós-tribulacionistas cometem um grande erro de hermenêutica bíblica, que é a regra de interpretação. Eles colocam a igreja dentro das 70 semanas de Daniel. E as 70 semanas de Daniel está bem claro, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, ou seja, o povo de Daniel, o povo judeu, e sobre a santa cidade, Jerusalém. Então não tem nada a ver, as 70 semanas de Daniel não tem nada a ver com a igreja. A igreja não faz parte das 70 semanas de Daniel. A igreja não participa das 70 semanas de Daniel. Se ela não participou das 69 semanas, jamais ela ia participar da última, que é a grande tribulação. Então os pós-tribulacionistas cometem esse grande erro, colocar a igreja nas 70 semanas de Daniel. Os pós-tribulacionistas cometem um outro erro, colocar a igreja em Mateus 24. Mateus 24, Jesus está falando com Israel, não está falando com a igreja. A igreja não existia quando foi escrito Mateus 24. A igreja só passou a existir no dia de Pentecostes. Então a teologia da substituição, teologia do pacto ou teologia aliancista, que é a mesma coisa, ela insiste com esta ideia. Então eles ensinam que ao rejeitar Israel, aliás, o povo judeu ao rejeitar Jesus, Deus deixou Israel de lado e a igreja substituiu Israel. Isso não é verdade, isso é mentira da teologia da substituição. A rejeição de Israel, ela é uma rejeição temporária. A figueira Israel foi cortada no ano 70 e foi enxertada a igreja. A igreja foi enxertada em Israel, enxertada. Isso não quer dizer que a igreja substituiu Israel. Irmãos, eu sei fazer aqui, eu gosto muito de planta e eu sei fazer enxertia. Então a igreja ela foi enxertada em Israel. Mas vai chegar um momento que a igreja vai ser podada, desligada de Israel no arrebatamento pré-tribulacionista. Aí Deus volta a tratar com Israel na grande tribulação. A figueira foi cortada na primavera do ano 70, mas quando você corta uma árvore, fica o toco e ela brota. E a figueira brotou em 1948. A igreja ainda está enxertada em Israel. Mas chega um momento que a igreja será cortada, podada de Israel. Isso significa o quê? O arrebatamento pré-tribulacionista. Aí Deus volta a tratar com Israel. Então Paulo está dizendo aqui muito claro. Deus não rejeitou Israel de forma alguma. Então essa teologia da substituição está lançada por terra. Isso aí chama-se antissemitismo acadêmico, conforme Meno Kalisch, da Chamada da Meia-Noite, explica em uma mensagem dele. Antissemitismo acadêmico que é ensinado em seminários teológicos. A maior parte dos seminários teológicos são antissemitas acadêmicos, que ensina essa teologia da substituição. Quem ensina teologia do pacto, quem ensina teologia aliancista é antissemita acadêmico. Eles não
aceitam a ideia de que Deus tem ainda um projeto com Israel. E Deus tem um projeto com Israel. O projeto de Deus com Israel é levar Israel à conversão na grande tribulação, para Israel participar do milênio, do reino teocrático, meus irmãos. Então divulgue esse áudio, passe esse áudio para frente, vamos ensinar as pessoas a verdade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.